O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado. Sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Será que Deus me ama? Tantos problemas, tanta preocupação que às vezes eu indago se Deus me ama. Talvez é a sua pergunta, porque você não é feliz. Pois é, e porque você está enfrentando um problema que você não entende por que Deus permite esses problemas. Bem, vamos entender quem é Deus. Vamos saber como que ele lida com a situação. Lázaro ficou enfermo e as suas irmãs, Marta e Maria, enviaram um recado para o Senhor Jesus que aquele a quem ele amava estava enfermo. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Bem, Jesus falou isso e você talvez já ouviu falar nisso. Deus vai fazer a obra dele, e Deus vai ser exaltado, eu vou dar o meu testemunho, mas você está com essa pergunta na sua cabeça. Será que Deus me ama? Por que ele permite isso acontecer comigo? Maria e Marta estavam expondo para o Senhor Jesus que aquele que ele amava estava enfermo. E aí? Vai ficar assim? Às vezes a gente tem certas perguntas que desafia até o próprio Deus, vamos dizer assim. Mas não, Deus não vê assim. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ué, como assim? Se der um problema, eu tenho urgência que ele resolva logo o meu problema, não é assim? É assim que ficamos diante de um problema. Mas então, por que Jesus ficou mais 2 dias no lugar? E você sabe que naquela altura Jesus não tinha carro, não tinha transporte. O único transporte era, de repente, o burrinho, né? Aqueles passos mais devagar do que o carro, que o ônibus, que a bicicleta. Pois é. Mas então por que Jesus ficou mais 2 dias? Por que às vezes você vê Deus demorar para atender a sua urgência? Bem, vamos a uma trilha musical e eu gostaria que você pensasse: o que será que Deus quer falar com isso? Com o seu tempo, com a sua demora? E o que você faz? Como é que você fica durante esse tempo que Deus não lhe responde no seu exato momento? Bem, pense aí, daqui a pouquinho nós voltamos trazendo resposta para você.
Muitas vezes a gente não entende os planos de Deus. Não faz sentido algum Jesus demorar mais 2 dias depois que ele ficou sabendo que Lázaro estava enfermo e que Marta e Maria haviam mandado o aviso. Pois é, realmente parece ser algo injusto na cabeça do ser humano, mas é justamente porque nós, seres humanos, temos pressa, somos ansiosos, ficamos com medo, temos um monte de consequências quando não acontece do nosso jeito. E é aí que Deus entra. Aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. O que será essa glória de Deus? Deus, ele não trabalha do nosso jeito, porque nós não precisamos do nosso jeito, nós precisamos do jeito de Deus para que ele trabalhe dentro de cada um de nós. E muitas vezes que eu quis a resposta imediata, não foi. Inclusive, em muitos momentos eu quis as coisas do meu jeito e Deus fez completamente diferente, porque ele queria me ensinar algo com tudo isso. E aquela enfermidade de Lázaro era para que Lázaro, Marta e Maria, esses 3 que estão envolvidos nessa história, pudessem ouvir o que Deus quer falar com eles. Mas como é que eles vão lidar com tudo isso? Jesus ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. E porque Marta, Maria e Lázaro precisavam desse tempo, justamente porque eles precisavam ver as reações que eles iriam ter diante daquele problema, daquelas circunstâncias. E nós precisamos prestar atenção nas consequências, nos nossos atos. O que fazemos com o que acontece com os problemas da nossa vida? Quais são as nossas reações? Não é porque Deus não ama a gente, não. Não é que Deus queira que a gente sofra, não. Não é porque Deus ignorou a nossa dor, não. Justamente a Bíblia fala que Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E então, depois desses 2 dias, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Outra situação aqui, até mesmo para os discípulos, porque Jesus veio de um lugar lá para a Judeia, ele veio da Judeia onde estavam querendo matar Jesus. E agora Jesus vai retornar à Judeia? Pelo amor de Deus, discípulos estavam dizendo. Quero que você fique esperto com as suas reações diante dos problemas, para que então você venha ver quem é você e quem é Deus.